Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. Hoje eu vou estar fazendo um react que vocês mandam pra mim sobre bulking. Como na dieta a gente aumenta as calorias na fase que a gente vai ganhar mais massa muscular. Como é que a gente faz isso? Vamos nessa? Mas antes, somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like. Então, bora assistir o vídeo que vocês mandaram. O mundo fitness na internet parece ter um grande foco, o emagrecimento. Mas como não é só da perda de quilos que é feita a vida, muita gente também busca formas de como ganhar uns quilinhos extra na forma de massa muscular. E nessa busca pelo Perfeito. Então, olha só, na fase de emagrecimento, que é a redução do tecido adiposo, a gente chama de cutting. E a fase de ganho de peso, até mesmo para a gente ganhar massa muscular, por quê? Porque para destruir as fibras durante o treino, a gente cataboliza tanto o músculo quanto o tecido adiposo. E aí, quando nós precisamos reconstituir essa musculatura, a gente gasta energia e, evidentemente, a gente precisa também ter mais proteína, que a gente chama de balanço nitrogenado. Se a gente tem um balanço nitrogenado positivo, em função dos aminoácidos que vem da ingestão de proteína, a gente tende a ter um gradiente mais susceptível a ganho de massa muscular. Então, é mais ou menos a ideia é essa. mundo cibernético sobre as melhores formas de como ganhar mais músculos, você provavelmente vai se deparar com uma palavra que está por toda parte: bulking. Mas o que exatamente é bulking? E como é Então vamos lá, o que é o bulking? Bulking é a fase no qual o indivíduo pode, numa periodização nutricional, estar focado no aumento do peso. Então, necessariamente, a gente vai ter o quê? Superávit calórico. O que é o superávit calórico? Um aumento da ingestão energética para estar tanto distribuindo mais energia para a reconstituição da massa muscular e até mesmo para você ter mais energia para treinar melhor, quanto também para você conseguir, de fato, suprir essa necessidade de treino, mas a gente ganha também um pouquinho de tecido adiposo. O desafio é o quê? Subir a massa muscular sem perder tanto sem subir tanto o percentual de gordura. que eu faço para atingir esse estado? O conceito de bulking é bastante simples. Armazene mais energia do que você gasta, fazendo Perfeito. exercícios regularmente, e você ganhará mais músculos. Claro, isso só vai funcionar bem se essa energia vier em quantidades suficientes de, principalmente, proteínas e gorduras. Perfeito. O que acontece? Aqui, quando ele fala principalmente proteínas e gorduras, eu discordo, eu respeitosamente discordo. Por quê? Se a gente estiver pensando mais em carboidrato e proteína, principalmente na musculação, a gente, primeiramente, na bioquímica do carboidrato, a gente tem um processo de quebra muito mais rápido que na gordura. Isso é muito interessante e válido, até mesmo porque a gente consegue, dentro de um processo absortivo, modular um índice glicêmico, ou até mesmo a quantidade de glicose que entra no músculo por conta da sensibilidade do principal hormônio que abre a célula e consegue colocar essa glicose, que é a insulina, e isso é interessante. Então, nesse ponto de vista, prioritariamente dentro da musculação, ou até mesmo do treinamento combinado, misturando cardio e musculação, a gente prioriza mais carboidrato e proteína. Quanto mais ou menos para o cara que só faz musculação? 3 gramas de carbo por quilo de massa corporal. E quanto de proteína? Aí que está o desafio. Né? Se a gente tem um indivíduo aí já treina há muito tempo, mais de 5 anos de musculação, a gente já pode estar pensando em 1,6 gramas de proteína por quilo de massa corporal numa dieta, o que a gente chama de normocalórica. O que é uma dieta normocalórica? Que bate necessariamente a quantidade de energia que ele precisa. Isso é muito importante, galera. Que gira mais ou menos entre 30 e 40 quilocalorias por quilo de massa corporal. Então, pensando nisso, a gente já começa a estratificar tanto a energia quanto também as proteínas. Então, se a gente bate essa quantidade energética, a gente está falando de uma dieta normocalórica. O problema, não é que o problema, é que a maioria das pessoas querem o quê? Reduzir o percentual de gordura. Então, elas precisam comer menos. Né? Na verdade, elas precisam ingerir menos quilocalorias. E aí a gente fala que esse tipo de dieta é uma dieta hipocalórica. Só que toda dieta hipocalórica leva a perda de massa muscular. Então, qual que é a ideia? É reduzir as quilocalorias para pegar um pouquinho dessa gordura que está dentro do nosso corpo e utilizar ela como energia. Então a gente reduz esse percentual de gordura, só que fica vulnerável a perder massa muscular. Então qual que é a estratégia dietética que a gente utiliza? Aumenta um pouquinho, em 0,2 a quantidade de proteína.
Então vai variar entre 1,6 até mesmo 2 gramas de proteína por quilo de massa corporal, a depender do quanto de déficit calórico está na dieta. Perfeito? Então é essa brincadeirinha que a gente faz, especialmente quando a gente está na fase de cutting. Só que olha só que legal, na fase de booking, a gente não precisa reduzir, a gente não precisa aumentar tantas proteínas. Isso é muito legal. Por quê? Porque a quantidade energética já está acima dessa quantidade normocalórica. Ou seja, esse indivíduo está comendo mais quilocalorias do que ele precisa. Isso preserva mais o catabolismo da massa muscular. É por isso que a gente fala que na fase de booking, a dieta fica um pouco mais barata, porque você não precisa ingerir tantas proteínas para contrabalancear esse catabolismo aumentado quando você está na fase de cutting, de déficit calórico. Então, na fase de booking, você consome menos proteínas do que na fase de cutting, e aí, consequentemente, o bolso agradece. A intensidade do exercício também forem bem escolhidos para esse tipo de objetivo. Imagine o bulking como o processo de construção de uma pirâmide. A pirâmide representa os músculos e o construtor representa o seu treino. Para que esse construtor possa fazer o seu trabalho, ele vai precisar de tijolos na forma de proteínas. A eficiência e a velocidade do trabalho dele vão variar de acordo com a quantidade e a qualidade desses tijolos. E a qualidade e a quantidade, basicamente, é o volume de treino, né? Séries, repetições, vezes a carga suportada, vezes o tempo sob tensão do movimento, né? Ou seja, tanto a quantidade de tempo na fase concêntrica, na fase ascendente do músculo, quanto também na fase descendente do movimento, que é a fase excêntrica. Então, a cadência, ela também está associada ao tempo sob tensão muscular. Então, a gente tem um volume total de treino, séries, repetições, carga e tempo sob tensão. É basicamente o que ele quis dizer com qualidade e quantidade do treino, né? Perfeito. E aí a qualidade seria o padrão de movimento, a técnica de movimento bem feito, sem perder também toda essa capacidade de manutenção do padrão da tarefa motora, e, evidentemente, contextualizar com o volume. E como ninguém trabalha de graça, você também terá que pagá-lo e dar abrigo para ele, na forma de carboidratos e gorduras. Você pode dizer para ele construir mais rápido. Vamos lá, a carboidrato, glicogênio muscular, que é o principal substrato no músculo que vai dar energia durante o treino de musculação. Só que tem um detalhe, na musculação a gente também tem fosfocreatina, tá bem? Quando a gente está falando de explosão, quando a gente está falando de máxima capacidade de produção de força no menor tempo possível, a gente está falando em predominância de fosfocreatina. Tá? Só que quando você vai juntando isso, e o músculo ele não consegue ter tempo suficiente para recuperar só fosfocreatina, ele utiliza também o glicogênio muscular, que é a reserva do músculo. E isso é muito legal e bacana. Então, por isso que o carboidrato na musculação é muito válido. Quanto mais ou menos os estudos sugerem que você utiliza de glicogênio muscular numa sessão de musculação, que você tem uma utilização de volume aí de 24 séries, por exemplo, de membros inferiores. Os estudos sugerem 30% do glicogênio muscular nessa sessão de até 24 séries, por exemplo, em membros inferiores. Quanto nós temos aproximadamente aí de glicogênio muscular? Um indivíduo que treina musculação há muito tempo consegue ter aí cerca de 450 gramas de glicogênio muscular em estoque no músculo. 30% disso provavelmente é o máximo gasto calórico que você vai ter nesse treino. Lembrando que 1 grama de glicogênio muscular utilizado é como se eu estivesse queimando 4 quilocalorias ou necessitando de 4 quilocalorias para esse processo energético acontecer. Se exercitando mais frequentemente e com maior intensidade. Mas isso só é possível até uma determinada velocidade. Então não adianta se destruir treinando para dar tijolos extra para o construtor, já que isso não vai acelerar mais ainda a construção da pirâmide. É igual a uma obra de verdade. Isso é muito legal. Todas as adaptações ao treino são sempre dose dependentes. A dose é tudo, pessoal. É o volume de treino mais o que? A recuperação. Então, olha só que legal. Toda adaptação é dose dependente e toda recuperação também é dose dependente. Então, isso é muito válido. Por quê? Porque não adianta na segunda-feira você começar com volume lá em cima e querer manter esse alto volume na terça, na quarta, na quinta. Porque provavelmente isso
pode fazer com que você não recupere adequadamente e não consiga manter as cargas. E é por isso que a gente precisa ter uma relação de detecção do volume total semanal de treino e a diluição desses percentuais durante a semana. Então, por isso que é muito comum as pessoas treinarem um músculo um dia, esperarem 72 horas para treinarem novamente na semana. Se eles utilizarem uma divisão, a mais tradicional é o estilo ABC de treino, no qual o A você treina peitorais e tríceps, B você treina costas e bíceps, e quarta-feira você treina ombros e pernas. E aí, se você fosse voltar na quinta-feira para treinar A, você tem 72 horas. Então, olha só que legal, você diluiu o seu 100% de volume na semana, ou seja, o 100% que você treina peitorais em 2 dias, 50 na segunda e 50 na quinta. Se você é um cara muito bem treinado e treina, vamos colocar aí 32 séries semanais, você vai treinar 16 séries, 4 exercícios de 4 séries, por exemplo, para peitorais na segunda, e 4 exercícios de 4 séries na quinta. Você diluiu esse seu 100%, ou seja, 32 séries, em 2 dias, na segunda e na quinta. E necessariamente para que isso ocorra, você esperou 72 horas para fazer isso. Mas eu poderia dividir isso de uma maneira diferente e reduzir o tempo de recuperação entre eles? Poderia. Eu poderia, ao invés de treinar 2 vezes na semana, treinar 4. E aí, a partir do momento que eu treino 4, eu não vou precisar de 72 horas de um dia para o outro. Eu posso diminuir isso, justamente porque eu diluí um pouco a quantidade do volume de treino que eu vou trabalhar. Então, ao invés de trabalhar com 50%, eu poderia trabalhar com 25%? Eu poderia fazer só 8 séries num dia e no outro dia fazer 8 séries? Poderia. E aí, no terceiro dia, aí você poderia esperar umas 48 horas. Mas se você quisesse treinar 8 séries na segunda e 8 séries na terça, provavelmente você conseguiria. E é assim que é a brincadeira da coisa. Mas só até um certo ponto. Afinal, esses tijolos extras serão guardados para serem usados apenas se forem necessários, sendo armazenados justamente na forma de gordura, não ajudando muito no objetivo de ganhar massa muscular. Perfeito. Olha só, quando ele fala na adição para gordura, a gente pode estar falando que ele está falando da construção dos ossos, desculpa, da construção do músculo, né, pelos tijolos. Esses tijolos aí, no caso, seriam os aminoácidos das proteínas. Mas até mesmo proteína em excesso, ela é contabilizada, não, ela é direcionada no estoque de gordura. Então não adianta também você sair consumindo proteína aí que vai aumentar a massa muscular e não vai ganhar gordura. Não, você vai ganhar gordura também, você vai oxidar esse aminoácido. E isso não é interessante, não é válido. Até porque você tem uma fermentabilidade muito grande no intestino, você pode também estar comprometendo o seu tecido adiposo justamente pelo esse excesso de proteína. Então, é importante a gente levar em consideração isso. Tem um estudo clássico do International Journal of Sports Nutrition, que é do José Antônio, o nome do autor, que analisou a quantidade de 4,4 gramas de proteína por quilo de massa corporal em indivíduos na musculação e viram que essa adição no valor de proteína acima de 1,6 não potencializou o ganho de massa muscular, pelo contrário, pode estar aumentando o estoque de gordura. Perfeito. Muito mais fácil para esse construtor fazer a base da pirâmide do que os andares mais altos. O mesmo serve para ganhar massa muscular. O ganho é mais rápido no começo e vai se tornando cada vez mais difícil. Comer mais pode ajudar você... Por que vai tornar cada vez mais difícil? Porque o nosso corpo ele tem um DNA que tenta inibir o ganho de massa muscular. Porque ganhar massa muscular vai contra a natureza humana. Então, necessariamente, você precisa, dentro dos estímulos de sobrecarga e a readaptação, gerar novos estímulos de treinamento para que você consiga romper um platô e consiga evoluir. Tem uma frase muito legal no treinamento que é: quanto mais treinado, menos treinável. Isso é muito legal e interessante. No início, o indivíduo aí no primeiro ano de treinamento consegue ganhar até 10 quilos de massa magra, mas depois isso vai reduzindo. Perfeito. A ganhar mais massa, mas só até um certo ponto. E é aí que muitas pessoas que estão buscando bulking cometem o maior erro de todos: não monitorar suas calorias. Perfeito. Como já falamos antes, existe um limite de até onde o seu corpo vai usar essas calorias extra para a construção de tecido muscular. Mas quando você... Perfeito. Quanto mais ou menos a literatura nos fala que esse superávit
pode ser o mais interessante no custo-benefício. 300 quilocalorias a mais todo dia são considerados aí um valor bem legal, bem bacana para você conseguir aumentar um pouquinho essa sinalização hormonal, porque você tem mais carboidrato, por exemplo, você tem mais energia e consegue suprir também toda a recuperação do músculo e não direcionar essas 300 quilocalorias a mais para virar gordura. Esse é o desafio. Então é muito legal você também não é padronizar, avaliar com o nutricionista em quanto tempo você quer chegar nessa estratégia. Então, um booking, por exemplo, de 6 quilos pode ser diluído em 4 meses, dos quais cada mês a gente vai tentar subir com o nosso paciente, com o nosso aluno, com o nosso atleta, que seja 1,5 quilos na balança. Lembrando que também 1,5 na balança tem muitas vezes a água como um agente que vai estar modulando esse peso. Então, não só a balança você tem que analisar, mas você tem que analisar também suas fotos e também as suas circunferências, né, seus perímetros corporais, principalmente circunferência abdominal, para você ter uma média mais ou menos do quanto o teu corpo está subindo, mas sem ficar muito volumoso, né? Então é mais ou menos isso que a gente brinca. Extrapola esse limite, essas calorias são armazenadas na forma de gordura, pois nenhum corpo pode, de forma natural, crescer indefinidamente sem parar. O nosso corpo tem a capacidade de sintetizar em torno de 200 gramas de músculo por semana, desde que você treine de forma eficiente. Olha só, 200 gramas de músculo por semana, na minha opinião, não especificou o que é 200 gramas de músculo. 200 gramas de massa muscular, porque a gente tem músculo estriado cardíaco, só com o músculo do coração. A gente tem um músculo liso, que são as vísceras, por exemplo. Você pode aumentar o peso do fígado quando ele está com mais glicogênio muscular, ou até mesmo a gente pode aumentar também o volume do tecido músculo esquelético, aumentando a quantidade de carbo, porque a gente sabe que para cada grama de glicogênio muscular que entra no músculo, esse 1 grama ele puxa 3 gramas de água. Então não ficou tão bem especificado isso aqui, mas beleza. Então a gente está analisando o contexto como um todo e eu estou entregando para vocês esse conteúdo precioso e a minha opinião também quanto às informações que estão sendo passadas. E otimizada para isso. O problema aqui é que a maioria das pessoas acaba comendo mais que o necessário e treinando menos que o necessário. Perfeito. Além disso, é muito comum que essa ingestão extra de energia venha a partir de carboidratos, Perfeito. quando o mais importante é garantir que as principais fontes sejam proteínas e gorduras. Discordo. Não necessariamente. O que acontece? Se uma pessoa muitas vezes erra a mão no protocolo dietético, especialmente nas refeições livres dos finais de semana, como a pizza, pode ser que se aumente mais, mas não necessariamente a gente está falando aí que é muito mais importante a gente preconizar proteínas e gorduras. Aqui no meu entender está um pouquinho estranha essa informação, até porque se esse indivíduo come limpo, vamos colocar assim, coloca um arrozinho, por exemplo, cara, 100 gramas de arroz são 100 quilocalorias, a gente tem mais ou menos aí 23 gramas de carbo. Pô, pro cara errar a mão no carbo, por mais que seja o arroz, pode ser o arroz integral, pô, tem que ser um excesso. E aí o cara errando a mão, por exemplo, numa massa, ou talvez nos farináceos, né, numa pizza, num pão, a chance é maior. Não que não seja, não que ele não possa consumir. Lógico que pode, ter problema nenhum. Mas a chance de errar até mesmo nos açúcares, com doce, é maior. Mas se você tem controle em relação a isso, não tem problema nenhum. Se você quiser colocar 20 gramas de leite condensado em 200 gramas de morango, tá lindo. Porque em 200 gramas de morango eu não tenho nem praticamente 50 quilocalorias. Eu tenho mais ou menos 50 quilocalorias. O que são 50 quilocalorias? Em 100 gramas de banana, eu tenho 100 quilocalorias. Então é como se fosse uma banana valesse por aproximadamente 350 gramas de morango. E aí você fala assim, não colocou o leite condensado, deu ruim. Não, peraí, cara, como assim? Qual que é o contexto da coisa? Até porque as frutas também têm açúcar, que é a frutose. Só que a carga glicêmica, ou seja, a quantidade de carboidratos, dos quais a gente está falando agora dos monossacarídeos na forma de frutose, é muito menor. Então também não cabe a ideia de que a frutose vai para o fígado, causa esteatose hepática. Não, mas peraí, como assim? Se você estiver falando do açúcar de mesa com altas cargas de sacarose, né, ou seja, glicose mais frutose, aí sim a gente pode estar
realmente pensando nisso. Porque uma latinha de refrigerante 350 ml, 10% daquilo lá é açúcar. Açúcar de mesa, refinado. E 35 gramas de açúcar de mesa, meu querido, são 7 pacotinhos daqueles de 5 gramas de uma padaria que você coloca no café. Aí sim a gente está falando de um excesso de frutose justamente por conta dessa sacarose. Vocês estão entendendo a ideia? Então é importante, na minha opinião, eu acho que foi um pouquinho tendencioso. Mas beleza, tô gostando do vídeo, vamos nessa. Apesar de não ser a coisa mais fácil do mundo, também está longe de ser impossível de atingir. Seguir essas recomendações deve ser o suficiente para atingir o potencial máximo de construção de músculos e evitar o armazenamento de gordura. Na realidade, é impossível fazer um bulk com zero ganho de gordura, mas dependendo da qualidade do seu treino, da sua alimentação e do seu sono, você pode ter certeza que esse ganho de gordura pode ser bastante reduzido. É a ideia. Se você está atrás de um ganho de massa muscular, pode ter certeza que o bulking é um bom caminho. Isso aí. Só vale prestar atenção nos detalhes e, de preferência, consultar. E aí é legal, olha só, de preferência consultar um nutricionista, perfeito, analisa esses detalhes e saiba que nessa transição do bulking para o cutting, né, ou seja, numa transição no qual você subiu e começou a sentir que o teu percentual de gordura ele já está mais alto e você já está muito mais inchado, tá na hora de vir com um cutting, ou seja, a fase que você vai reduzir esse percentual de gordura. E é interessante porque você tem que tomar cuidado que se você fizer o exame de sangue aqui, no máximo peso que você tiver no bulking, pode ser que suas taxas, por exemplo, de gorduras podem estar alteradas. A LDL está mais alta, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com a LDL, que é o principal marcador associado a risco cardiometabólico, né? A risco de mortalidade cardíaca, ou cardiovascular, ou a criação de placas nas artérias que são irreversíveis. Isso a gente tem que tomar cuidado. E aí, outra coisa, a sua insulina tende a estar mais alta aqui no bulking. E aí, consequentemente, você tem a fadiga, você está mais cansado também porque você está com mais peso, sua aptidão aeróbica reduz, sua capacidade cardíaca tende a reduzir, e talvez na hora do cutting, você não vai evoluir tanto. Então, o segredo também aqui no bulking é que você faça o cardio também para que você tenha uma boa aptidão e não perca tanto essa capacidade, porque você vai subir esse peso. Então vale muito a pena a gente entender isso para depois voltar para o cutting bem tranquilo, bem sossegado e com boa sensibilidade hormonal. O seu, a sua médica ou nutricionista. E aí, Legião F, gostaram do vídeo? Já fizeram? Estão Gostei do fazendo? vídeo. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Eu adorei, achei sensacional, muito válido. Obrigado para você que enviou esse vídeo para eu estar analisando. Se você tem alguma outra sugestão, coloque aqui. Vai ser um maior prazer fazer esse react e essa interação. Muitíssimo obrigado. Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Let me get a beat, I get you funky like feet. Let me get a beat.